Dona Iracema herdou apenas uma casinha simples e uma horta para plantar do seu falecido marido, os bens que eles batalharam a vida toda para conquistar. Mas seus filhos, Cristiano, Augusto e Patrícia, que não mantinham muito contato com a mãe, reuniram entre si, fazendo um plano para se dar bem com a situação e querer colocar a própria mãe em um asilo esquecido, certos de que, com isso, conseguiriam ficar com o terreno no qual demoliram a casinha de Iracema, cheia de boas memórias. Mas o que realmente aconteceu com a guerreira Iracema diante de tanta maldade mudaria tudo. Uma reviravolta que emocionou muita gente. Um encontro provaria que às vezes Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Se essa história está comovendo você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. A casa ficava em um bairro antigo da cidade, onde as ruas ainda tinham calçamento de pedras irregulares e as árvores centenárias faziam sombra nas tardes quentes. Era uma construção modesta, com paredes de tijolos à vista, telhas vermelhas que já haviam sido trocadas algumas vezes ao longo dos anos, e uma varanda pequena onde Iracema costumava sentar todas as manhãs para tomar seu café. Ali, naquela casa humilde, ela havia criado 3 filhos sozinha durante a maior parte do tempo. Seu marido, seu Valdemar, era homem de poucas palavras e mãos trabalhadoras. Passou a vida inteira como pedreiro, carregando tijolos, misturando cimento, construindo casas para os outros, enquanto a dele permanecia simples. Mas para Iracema, aquela casa era um palácio. Cada canto guardava uma lembrança. A porta da cozinha ainda tinha as marquinhas de altura dos 3 filhos, feitas com lápis ao longo dos anos. O azulejo rachado perto do fogão era testemunha de quando Cristiano, ainda criança, tropeçou brincando de pega-pega. A janela da sala tinha a vista para a horta, onde Valdemar passava as tardes de domingo, plantando tomates, alfaces e couve. E era nessa mesma horta que Iracema, agora viúva, encontrava consolo e propósito. Todas as manhãs, ela acordava cedo, preparava seu café simples, colocava o chapéu de palha desgastado e ia cuidar das plantas. Suas mãos, enrugadas e marcadas pelo tempo, ainda sabiam arrancar as ervas daninhas com delicadeza, regar cada canteiro com cuidado, colher os frutos maduros com carinho. Era como se cada alface plantada fosse uma prece, cada tomate colhido fosse uma lembrança de Valdemar. Mas Iracema não tinha apenas as plantas. Ela tinha memórias vivas, pulsando em cada cômodo daquela casa. O sofá velho da sala, com o tecido desbotado, era onde ela embalou os 3 filhos quando bebês. A mesa de madeira da cozinha, cheia de arranhões e manchas de tanto uso, foi testemunha de milhares de refeições feitas com pouco dinheiro, mas muito amor. Iracema nunca teve luxo. Nunca conheceu restaurantes chiques, viagens para a praia ou roupas de marca. Trabalhou a vida toda lavando roupas para fora, passando para vizinhos, fazendo faxinas em casas alheias. Tudo para que Cristiano, Augusto e Patrícia pudessem estudar, comer, ter um teto. Valdemar também dava tudo de si. Os 2 formavam uma dupla incansável de trabalhadores que jamais reclamavam, apenas seguiam. E quando Valdemar partiu, levado por um infarto súbito enquanto trabalhava em uma obra, Iracema sentiu que parte de sua alma havia sido arrancada. Mas ela não teve tempo de desmoronar. Havia contas a pagar, filhos ainda jovens para cuidar. A vida não esperava por seu luto. Então ela enxugou as lágrimas, apertou o coração partido dentro do peito e continuou. Agora, depois de tantos anos, de tantas batalhas, de tanta renúncia, Iracema estava ali, idosa, cabelos completamente brancos presos em um coque simples, óculos de grau apoiados no nariz fino, vestido florido desbotado que ela mesma costurou tempos atrás. Ela vivia sozinha naquela casa, mas não se sentia só.
Tinha suas plantas, suas memórias, sua rotina tranquila. Até que em uma tarde comum, quando o sol ainda estava alto e Iracema regava os pés de couve, ela ouviu o barulho de carros parando na frente de casa. 3 carros. Um sedã preto, uma caminhonete reluzente e um SUV branco. As portas se abriram quase ao mesmo tempo. Cristiano desceu do sedã. Era o mais velho dos 3, um homem de meia idade, barriga proeminente, terno cinza bem passado, relógio dourado no pulso, cabelo penteado com gel. Ele tinha uma expressão séria, quase irritada. Logo atrás dele, Augusto saiu da caminhonete. Mais novo que Cristiano, mas igualmente bem vestido, jeans escuro, camisa social, sapatos de couro. Ele olhava para a casa com desprezo evidente, como se aquilo fosse algo nojento. E, por fim, Patrícia desceu do SUV branco. Ela usava óculos escuros grandes, bolsa de marca pendurada no braço, salto alto que fazia barulho no asfalto irregular, unhas longas e pintadas de vermelho. Ela fez uma careta ao olhar para a casa velha, como se tivesse sentido um cheiro ruim. Iracema largou o regador e caminhou até a frente da casa, limpando as mãos no avental. Seu coração bateu mais rápido. Era raro, muito raro, que os 3 filhos aparecessem juntos. Na verdade, era raro qualquer um deles aparecer. As visitas haviam se tornado cada vez mais escassas ao longo dos anos. Meus filhos, que surpresa boa, Iracema disse, abrindo um sorriso genuíno, tentando esconder a ansiedade que crescia em seu peito. Cristiano nem olhou nos olhos da mãe. Ele passou direto por ela, entrando na casa sem pedir licença, olhando ao redor com desdém. Augusto o seguiu e Patrícia veio por último, segurando a bolsa como se tivesse medo de encostar em algo sujo. Mãe, a gente precisa conversar, Cristiano disse, sua voz grave e impaciente. Iracema fechou a porta devagar, o coração agora disparado. Algo estava errado. Ela podia sentir. Claro, meu filho. Querem um café? Eu acabei de fazer bolo de fubá, do jeito que vocês gostavam quando eram pequenos. Não, mãe. A gente não veio aqui para comer bolo. Patrícia respondeu, tirando os óculos escuros e olhando ao redor com nojo. A gente veio resolver uma situação. Iracema sentou-se devagar na cadeira da cozinha, suas mãos tremendo levemente. Os 3 filhos ficaram de pé, a cercando, como se ela fosse alguém sendo interrogado. Mãe, essa casa está caindo aos pedaços. Augusto começou cruzando os braços. Olha isso, parede rachada, telhado velho, encanamento deve estar podre. A casa está bem, meu filho. Eu cuido dela todo dia. Seu pai construiu com tanto carinho. O pai já morreu, mãe. Cristiano interrompeu rispidamente. E a senhora não pode mais ficar aqui sozinha. A senhora já está velha. Pode cair, pode passar mal, pode acontecer qualquer coisa. Iracema engoliu em seco. As palavras eram duras, cortantes. Eu estou bem, meus filhos. Eu cuido da minha horta, da minha casa. A horta? Patrícia soltou uma risada sarcástica. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora fica aqui plantando alface como se isso fosse alguma coisa importante. A senhora não tem vida social, não sai, não faz nada. Isso não é vida. Mas eu gosto daqui. Aqui é minha casa. Aqui tem as memórias do seu pai, de vocês quando eram crianças. Memórias não pagam conta, mãe, Cristiano disse friamente. E essa casa, esse terreno, vale dinheiro. A gente já conversou entre nós e a decisão está tomada. Iracema sentiu o ar faltar. Seus olhos encheram de lágrimas. Que decisão? Augusto se aproximou, colocando um papel em cima da mesa. A gente encontrou uma vaga para a senhora no Lar Recanto da Paz. É um asilo aqui perto. A senhora vai ficar bem cuidada, vai ter gente da sua idade, vai ter enfermeira, comida todo dia. Asilo? Iracema sussurrou, a voz quebrando. Vocês querem me colocar em um asilo? Não é colocar, mãe. É cuidar da senhora. Patrícia disse, mas seu tom era vazio, mecânico. A senhora não pode mais ficar sozinha aqui. Mas eu não quero ir para lugar nenhum. Essa é minha casa.
Iracema levantou a voz, algo raro nela. Seu pai morreu aqui. Eu criei vocês aqui, cada canto dessa casa. Chega, mãe! Cristiano bateu a mão na mesa, fazendo Iracema dar um pulo de susto. Chega de drama, a decisão já está tomada. A senhora vai pro asilo amanhã e a casa vai ser demolida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Iracema sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para os 3 filhos, procurando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira cruel, mas tudo o que encontrou foram olhares frios, indiferentes. Demolida? Ela repetiu incrédula. A gente já contratou a empresa. Vão começar depois de amanhã. Esse terreno vale muito, mãe. A gente já tem comprador. Com o dinheiro a gente vai dividir entre nós 3 e ainda pagar o asilo da senhora. Iracema se levantou cambaleando, as lágrimas agora escorrendo livremente. Vocês não podem fazer isso. Essa casa é minha. Seu pai deixou para mim. Tecnicamente, mãe, Augusto disse, puxando outro papel do bolso. A escritura está no nome do pai. E como ele morreu sem testamento, a herança é dividida entre a senhora e nós 3. E nós 3 concordamos em vender. A senhora é minoria. Iracema sentiu as pernas fraquejarem. Ela segurou na mesa para não cair. Mas vocês não podem. Eu morei aqui a vida toda. A vida toda lavando roupa e plantando alface. Patrícia disse com desdém. Mãe, a senhora nunca teve ambição. A senhora nunca quis nada. A gente não vai ser igual. A gente quer mais da vida. Eu dei tudo para vocês. Iracema gritou, a dor explodindo em sua voz. Eu trabalhei até os ossos doerem. Eu passei fome para vocês comerem. Eu dormi no chão para vocês terem colchão. E a gente agradece, mãe. Cristiano disse, mas sem nenhuma emoção real. Mas agora a gente tem nossas próprias famílias, nossas próprias vidas. E a senhora vai ficar bem no asilo. É melhor assim. Iracema caiu de joelhos, soluçando. Suas mãos tremiam, seu corpo inteiro tremia. Ela olhou para os filhos que havia gerado, amamentado, criado, e não reconheceu nenhum deles. Por favor, não façam isso comigo. Por favor. Mas Cristiano, Augusto e Patrícia já estavam saindo. Eles nem olharam para trás. Apenas deixaram os papéis sobre a mesa e foram embora. Os carros reluzentes desaparecendo pela rua enquanto o sol começava a se pôr. Iracema ficou ali, sozinha, no chão da cozinha, onde havia alimentado aqueles 3 ingratos tantas vezes, chorando como nunca havia chorado antes. Suas lágrimas caíam sobre o piso frio, e cada soluço ecoava pela casa vazia, pelas paredes que logo seriam pó. E naquela noite, Iracema não dormiu. Ela caminhou pela casa, tocando cada parede, cada móvel, cada lembrança. Sabia que aquele seria um dos seus últimos momentos ali. E seu coração, já tão machucado pela perda de Valdemar, agora estava completamente despedaçado pela traição dos próprios filhos. A manhã chegou cinzenta e pesada, como se o próprio céu estivesse de luto por Iracema. Ela não havia pregado o olho a noite inteira. Passou horas sentada na varanda, olhando para a horta que Valdemar tanto amava, ouvindo o silêncio da madrugada, sentindo o peso esmagador da traição dos filhos. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, Iracema estava exausta. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, sua garganta doía, seu peito parecia estar sendo esmagado por uma pedra gigante. Ela preparou um café simples, mas não conseguiu beber. A xícara ficou ali, na mesa, esfriando, enquanto ela apenas olhava para o vazio. Por volta das 8 da manhã, o barulho de um motor a despertou do transe. Era uma van branca, velha, com a pintura descascando nas laterais. No lado estava escrito em letras desbotadas: Lar Recanto da Paz, cuidando com amor. Mas não havia nada de amor naquele veículo que parecia mais uma ambulância abandonada. A van estacionou na frente da casa e dela desceu um homem magro, de uniforme azul surrado, expressão cansada e indiferente.
Ele bateu na porta com força, 3 batidas secas que pareciam marteladas no coração de Iracema. Dona Iracema, vim buscar a senhora. Vamos, que eu tenho outros lugares para ir hoje. A voz era grossa, impaciente, sem nenhum traço de gentileza. Iracema abriu a porta devagar, suas mãos tremendo. Ela segurava uma bolsa velha de pano onde havia colocado algumas roupas, uma foto de Valdemar, um terço que havia sido da sua mãe, e mais nada. Não teve coragem de levar mais nada. Cada objeto daquela casa pesava 1 tonelada em seu coração. Eu posso me despedir da casa? Ela perguntou, a voz fraca, quase inaudível. O homem olhou para o relógio no pulso e suspirou impaciente. A senhora tem 5 minutos. Anda logo. Iracema entrou pela última vez na casa que havia sido seu lar por décadas. Caminhou devagar pela sala, passando a mão pelas paredes, pelos móveis. Foi até o quarto onde dormiu ao lado de Valdemar tantos anos, onde embalou os filhos, quando bebês, onde chorou suas dores e celebrou suas alegrias silenciosas. Ela se ajoelhou ao lado da cama e rezou. Rezou por força, por resignação, por um milagre. Mas as palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Quando se levantou, lançou um último olhar para a horta pela janela. Os pés de tomate estavam carregados, os alfaces verdejantes, as couves balançando suavemente com o vento da manhã. Desculpa, meu amor, ela sussurrou, como se falasse com Valdemar. Desculpa por não conseguir cuidar do que a gente construiu. O homem buzinou com impaciência. Iracema enxugou as lágrimas, respirou fundo e saiu, fechando a porta devagar, como quem fecha um caixão. Ela entrou na van, sentou-se no banco duro e frio, e a van partiu, levando-a para longe da única coisa que ainda lhe restava no mundo. A viagem durou pouco mais de 20 minutos, mas para Iracema pareceu uma eternidade. Ela olhava pela janela embaçada, vendo a cidade passar, as ruas conhecidas ficando para trás, até que chegaram a uma área mais afastada, quase na periferia. O Lar Recanto da Paz era um prédio antigo, de 2 andares, com a pintura amarelada e descascando em vários pontos. Havia grades nas janelas, algumas quebradas, outras enferrujadas. O jardim da frente estava abandonado, com mato crescido e um portão de ferro que rangia ao ser aberto. Iracema desceu da van com dificuldade, suas pernas fracas quase não a sustentavam. O homem praticamente a arrastou até a recepção. Entregou uma pasta de documentos para uma mulher gorda, de rosto carrancudo, que estava sentada atrás de uma mesa cheia de papéis bagunçados. Mais uma, o homem disse, como se estivesse entregando um pacote. A mulher nem olhou para Iracema, apenas carimbou uns papéis, rabiscou uma assinatura e apontou para um corredor escuro. Quarto 17. Segunda porta à esquerda depois do banheiro. Ninguém ajudou Iracema a carregar sua bolsa. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ela caminhou sozinha pelo corredor estreito, com cheiro de mofo e desinfetante barato, ouvindo gemidos abafados vindos de alguns quartos. O barulho de uma televisão velha ligada em algum lugar distante. O quarto 17 era minúsculo. 2 camas de solteiro com colchões finos e manchados, um armário de metal enferrujado, uma janela pequena com vista para um muro cinza. Não havia cortina, não havia enfeite, não havia vida. Era um espaço frio, vazio, sem alma. Em uma das camas estava sentada uma mulher idosa, ainda mais velha que Iracema, com o olhar perdido no nada, a boca entreaberta, babando levemente. Ela usava uma camisola hospitalar surrada e suas mãos tremiam constantemente. Iracema colocou sua bolsa em cima da outra cama e sentou-se devagar, sentindo o colchão duro e desconfortável. Ela olhou ao redor. Aquele quarto minúsculo, aquela janela que não mostrava céu, aquele cheiro de abandono, e sentiu uma dor tão profunda que achou que fosse morrer ali mesmo. Enquanto isso, de volta à casa que ainda estava de pé, Cristiano, Augusto e Patrícia haviam retornado. Mas dessa vez não vieram sozinhos.
Trouxeram consigo 2 homens fortes, tatuados, com expressão de quem estava acostumado a trabalhos pesados. É aqui, Cristiano disse, acendendo um cigarro e olhando para a casa com desprezo. Quero tudo fora até o fim do dia. Móveis, roupas, tudo. E amanhã começa a demolição. Os 2 homens entraram na casa e começaram a arrastar tudo sem nenhum cuidado. O sofá onde Iracema embalou os filhos foi jogado na caçamba de um caminhão velho. A mesa da cozinha foi arrastada pelo chão, arranhando, quebrando, sendo destruída. As roupas de Valdemar, ainda guardadas no guarda-roupa, foram jogadas em sacos de lixo como se fossem trapos sem valor. Patrícia entrou na casa usando luvas de borracha, como se tivesse medo de pegar alguma doença. Ela revirava gavetas, armários, procurando algo de valor. Mas tudo o que encontrava era simples, velho, sem nenhum valor monetário. Ela revirava os olhos, jogava tudo no chão com raiva. Minha mãe viveu que nem uma mendiga, ela murmurou com desdém. Não tem nada aqui que preste. Augusto estava na horta, pisoteando os canteiros, arrancando os pés de tomate, destruindo o que Iracema e Valdemar cuidaram com tanto carinho. Ele chutava as alfaces, arrancava as couves, jogava tudo para o lado como se fosse lixo. Que perda de tempo plantar essas porcarias, ele disse rindo. Quando a gente vender esse terreno, aqui vai virar um prédio de apartamentos. Aí sim vai valer alguma coisa. Cristiano estava sentado na varanda, mexendo no celular, calculando o lucro que teriam com a venda do terreno. Ele já havia conversado com um corretor, já tinha um comprador interessado, já sabia exatamente quanto cada um dos 3 iria ganhar. E era muito dinheiro. Dinheiro que, na cabeça deles, era merecido, era justo, era deles por direito. A velha tinha que agradecer a gente. Cristiano disse em voz alta, falando para os irmãos. Agora ela está num lugar onde tem gente cuidando dela. E a gente vai finalmente ter o que é nosso. Os 3 riram. Uma risada fria, vazia, cruel. Nenhum deles sentiu um pingo de remorso. Nenhum deles pensou na mãe que os havia criado, que havia sacrificado tudo por eles. Para Cristiano, Augusto e Patrícia, Iracema era apenas um obstáculo que finalmente havia sido removido. Ao final do dia, a casa estava completamente vazia. Tudo havia sido levado embora, jogado fora, destruído. O que antes era um lar cheio de memórias, agora era apenas uma casca oca, esperando para ser demolida. Enquanto isso, no asilo, Iracema experimentava o sabor amargo do abandono. O jantar foi servido no refeitório, uma sala grande com mesas de plástico, cadeiras quebradas, cheiro de comida requentada. Ela recebeu um prato de plástico com uma sopa rala, sem gosto, quase fria, e um pedaço pequeno de pão duro. Ela mal conseguiu comer. A comida descia com dificuldade, não por causa do gosto, mas porque seu coração estava apertado demais. Ao redor dela, outros idosos comiam em silêncio, alguns babando, outros conversando sozinhos, alguns apenas olhando para o nada com olhos vazios. Depois do jantar, Iracema voltou para o quarto 17. Sua companheira de quarto continuava sentada na mesma posição, olhando para a parede, sem dizer uma palavra. Iracema deitou-se na cama dura, puxou o lençol fino e surrado sobre o corpo e fechou os olhos, tentando dormir, tentando esquecer, tentando não sentir. Mas o sono não veio. As lágrimas, sim, silenciosas, quentes, intermináveis. Ela chorou pela casa que estava sendo destruída, chorou por Valdemar, que havia partido e a deixado sozinha. Chorou pelos filhos que a haviam traído da pior forma possível. E chorou por si mesma, por uma vida inteira de trabalho, sacrifício e amor, que agora parecia não ter valido nada. No dia seguinte, bem cedo, o barulho começou. Mesmo a quilômetros de distância, Iracema sentiu como se pudesse ouvir.
Era o barulho de máquinas, de tratores, de marteladas. A demolição havia começado. Sua casa, o lar que Valdemar construiu tijolo por tijolo, estava sendo destruída. Cristiano, Augusto e Patrícia estavam lá, assistindo de longe, com expressões satisfeitas. O trator avançou sobre as paredes, derrubando-as com facilidade. A poeira subiu, cobrindo tudo, e em poucas horas, o que antes era uma casa cheia de vida e memórias, agora era apenas escombros. Finalmente, Patrícia disse sorrindo, agora a gente pode seguir em frente. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia imaginar, é que aquela não seria a última vez que ouviriam falar de Dona Iracema. Porque enquanto eles comemoravam, enquanto dividiam mentalmente o lucro da venda, enquanto apagavam a mãe de suas vidas como se ela nunca tivesse existido, algo estava acontecendo no asilo, algo que mudaria tudo. No terceiro dia de Iracema, no lar Recanto da Paz, uma enfermeira nova chegou para fazer os cuidados de rotina. Era uma mulher jovem, de olhos gentis, cabelos presos em um rabo de cavalo, uniforme limpo e bem cuidado. Seu nome era Luciana. Ela entrou no quarto 17 com um sorriso no rosto, algo raro naquele lugar. Cumprimentou a idosa da outra cama, que não respondeu, e então se aproximou de Iracema, que estava sentada na beira da cama, olhando para o nada. Bom dia, dona. A senhora está bem? Luciana perguntou com gentileza genuína. Iracema levantou os olhos, surpresa. Fazia dias que ninguém lhe dirigia a palavra com gentileza. Ela tentou sorrir, mas o que saiu foi um esboço triste, fraco. Estou sobrevivendo. Luciana sentou-se ao lado dela, coisa que nenhum funcionário havia feito antes. A senhora chegou aqui tem poucos dias, né? Ainda está se adaptando? Iracema balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar novamente. Não é uma questão de adaptação, filha. É que eu não devia estar aqui. E então, sem conseguir segurar mais, Iracema contou tudo. Contou sobre Valdemar, sobre a casa que ele construiu, sobre os filhos que criou sozinha, sobre a horta, sobre as memórias, sobre a traição, sobre a demolição. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços, mas Luciana ouvia tudo com atenção, com empatia, com indignação crescendo em seu peito. Quando Iracema terminou, Luciana estava com os olhos cheios de lágrimas também. Ela segurou as mãos enrugadas da idosa com firmeza. Isso que fizeram com a senhora é uma crueldade. A senhora não merecia isso. Mas o que eu posso fazer, filha? Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Eu sou só uma velha que ninguém quer. A senhora não é só nada. Luciana disse com firmeza. A senhora é uma guerreira e eu vou te ajudar. Iracema olhou para a jovem enfermeira incrédula. Não entendia como alguém que mal a conhecia poderia querer ajudá-la. Mas havia algo nos olhos de Luciana. Uma determinação, uma bondade genuína que Iracema não via há muito tempo. Minha avó passou por algo parecido. Luciana contou, ainda segurando as mãos de Iracema. Ela foi colocada em um asilo pelos meus tios e eu nunca me perdoei por não ter feito nada na época. Eu era nova, não tinha como cuidar dela. Mas agora eu posso fazer algo pela senhora. Iracema começou a chorar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas apenas de dor. Havia também um pouquinho de esperança, uma fagulha minúscula que ela achava que havia se apagado completamente. E foi naquele momento, naquele quarto frio e abandonado de um asilo esquecido, que a história de Iracema começou a mudar. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece total, Deus coloca alguém no nosso caminho. Alguém que enxerga nossa dor, que estende a mão, que acende uma luz, e Luciana seria essa luz para Dona Iracema. Se você está gostando dessa linda história emocionante, comente justiça aqui embaixo. Vamos continuar. Luciana não era apenas uma enfermeira comum. Ela tinha um coração que ainda acreditava na justiça, na bondade, na possibilidade de fazer a diferença. E quando olhou para Dona Iracema, viu não apenas uma idosa abandonada,
mas uma história que precisava ser contada, uma injustiça que precisava ser corrigida. Nos dias seguintes, Luciana começou a passar mais tempo com Iracema. Durante suas pausas, durante o horário de almoço, sempre que podia, ela ia até o quarto 17 conversar, ouvir, conhecer melhor aquela mulher que havia sido tão cruelmente traída pelos próprios filhos. E quanto mais Luciana ouvia, mais se indignava, mais se comovia, mais se determinava a fazer alguma coisa. Dona Iracema, a senhora tem algum documento da casa? Alguma escritura? Algum papel que prove que aquele terreno também era seu? Luciana perguntou em uma tarde, sentada na beira da cama da idosa. Iracema balançou a cabeça negativamente, os ombros caídos em derrota. Tudo ficou lá na casa, filha, e agora a casa nem existe mais. Meus filhos levaram tudo embora. Eu não tenho mais nada. Só essa bolsa aqui com algumas roupas velhas e a foto do meu Valdemar. Ela pegou a foto com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Era uma foto antiga, em preto e branco, já amarelada pelo tempo. Nela, Valdemar aparecia jovem, usando uma camisa simples, um sorriso tímido no rosto, os olhos brilhando de esperança. Ao lado dele, uma Iracema também jovem, magra, com um vestido florido, segurando a barriga arredondada de uma gravidez. A gente tirou essa foto quando eu estava grávida do Cristiano, Iracema disse, passando os dedos carinhosamente sobre a imagem. Foi o único retrato profissional que a gente tirou na vida. O Valdemar juntou dinheiro durante meses para pagar o fotógrafo. Ele disse que queria registrar o momento mais feliz da vida dele. Luciana sentiu um nó na garganta. Como filhos podiam trair uma mãe assim? Como podiam apagar uma história de tanto amor e sacrifício? Dona Iracema, a senhora sabe onde seus filhos moram? Tem telefone deles? Algum endereço? Eu tinha os telefones anotados em um caderninho, mas também ficou na casa. Iracema suspirou. Mas eu sei mais ou menos onde eles moram. O Cristiano mora em um condomínio fechado do lado norte da cidade. O Augusto tem uma casa grande perto do centro comercial. E a Patrícia mora em um apartamento em um prédio alto, perto da avenida principal. Luciana anotou tudo mentalmente. Ela estava começando a formar um plano. A senhora confia em mim? Luciana perguntou, segurando as mãos de Iracema. A idosa olhou nos olhos da jovem enfermeira e viu ali uma sinceridade que não via há muito tempo. Confio, filha. Você é a única pessoa que tem sido boa comigo desde que eu cheguei aqui. Então eu vou descobrir uma maneira de ajudar a senhora. Eu prometo. E Luciana cumpria suas promessas. Naquela mesma noite, depois de terminar seu turno no asilo, Luciana foi direto para casa. Ela morava em um apartamento pequeno, simples, mas aconchegante. Assim que chegou, ligou o computador e começou a pesquisar. Ela procurou sobre leis de herança, direitos de idosos, casos de abandono familiar. Passou horas lendo, anotando, tentando entender como funcionava legalmente aquela situação. E quanto mais lia, mais percebia que o que os filhos de Iracema haviam feito não era apenas cruel, era potencialmente ilegal. No dia seguinte, Luciana fez algo ousado. Ela pegou o telefone do asilo e ligou para o escritório de advocacia mais próximo. Explicou rapidamente a situação de Iracema e perguntou se havia algo que pudesse ser feito. O advogado do outro lado da linha, um homem chamado Doutor. Henrique ouviu com atenção. Ele era um advogado de meia-idade, cabelos grisalhos, que havia dedicado parte de sua carreira a causas sociais. E a história de Iracema o tocou profundamente. Olha, pela sua descrição, pode haver sim irregularidades. Dr. Henrique disse. Se a senhora idosa não foi consultada adequadamente, se foi coagida, se não teve assistência jurídica durante o processo, há caminhos legais que podem ser explorados, mas eu precisaria conversar pessoalmente com ela. Luciana sorriu, sentindo a esperança crescer. O senhor poderia vir até o asilo? Ela não tem condições de sair daqui. Dr. Henrique hesitou por um momento.
Consultou sua agenda. Eu posso ir depois de amanhã, no final da tarde. Mas preciso ser sincero. Casos assim são complexos, demorados e nem sempre têm final feliz. Eu entendo, mas a gente precisa tentar. Essa mulher merece pelo menos isso. 2 dias depois, conforme prometido, Dr. Henrique chegou ao Lar Recanto da Paz. Ele estacionou seu carro simples na frente do prédio decrépito e entrou, carregando sua pasta de documentos. Luciana o esperava na recepção e o guiou até o quarto 17. Quando o doutor Henrique entrou no quarto e viu Iracema sentada na beira da cama, tão frágil, tão abatida, mas com uma dignidade silenciosa nos olhos, ele sentiu um aperto no peito. Ele se apresentou, cumprimentou a idosa com respeito e sentou-se na única cadeira disponível no quarto. Dona Iracema, eu preciso que a senhora me conte tudo, desde o começo. Cada detalhe importa. E Iracema contou. Mais uma vez, reviveu cada momento doloroso. A morte de Valdemar, a vida de trabalho e sacrifício, a chegada dos filhos naquele dia terrível, as palavras cruéis, os documentos jogados sobre a mesa, a van que a levou para o asilo, a demolição da casa. Dr. Henrique ouvia atentamente, fazendo anotações, franzindo a testa em alguns momentos, balançando a cabeça em outros. Quando Iracema terminou, ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Dona Iracema, a senhora assinou algum documento? Algum papel que autorizasse a venda da casa ou do terreno? Iracema pensou, tentando se lembrar. Não, eu acho que não. Eles só mostraram um papel, dizendo que a escritura estava no nome do Valdemar, e que, como ele tinha morrido, a herança seria dividida entre mim e os 3. Mas eu não assinei nada, eu acho. Então eles não podem ter vendido o terreno legalmente sem sua assinatura. Dr. Henrique disse, um lampejo de esperança em seus olhos. Se eles falsificaram sua assinatura ou procederam com a venda sem seu consentimento, isso é crime, é fraude. Iracema arregalou os olhos. Mas eu não sei se eles venderam mesmo. Eu só sei que eles disseram que iam vender. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar isso. Eu vou no cartório de registro de imóveis e vou checar a situação atual daquele terreno. Dr. Henrique se levantou, pegou sua pasta, mas antes de sair, ele se aproximou de Iracema e segurou sua mão com gentileza. Dona Iracema, eu não posso prometer nada, mas eu vou fazer tudo ao meu alcance para ajudar a senhora. O que fizeram com a senhora é inaceitável. Iracema sentiu lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma esperança frágil, mas crescente. No dia seguinte, Dr. Henrique foi direto ao cartório de registro de imóveis. Ele solicitou todas as informações sobre o terreno onde ficava a casa de Iracema e Valdemar. E o que ele descobriu o chocou e, ao mesmo tempo, o encheu de determinação. O terreno ainda estava registrado em nome de Valdemar. Não havia nenhuma transferência de propriedade, não havia venda registrada. Os filhos de Iracema haviam demolido a casa, mas ainda não tinham conseguido vender o terreno porque, legalmente, eles precisariam da assinatura da mãe. Dr. Henrique sorriu. Havia uma brecha. Havia uma oportunidade. Ele pegou cópias de todos os documentos e foi direto conversar com Luciana e Iracema. Quando chegou ao asilo, ele estava visivelmente animado. Dona Iracema, eu tenho uma notícia boa e uma notícia preocupante. Ele começou sentando-se novamente no quarto 17. A boa notícia é que o terreno ainda está no nome do seu marido. Eles não conseguiram vender porque precisam da sua assinatura. A notícia preocupante é que eles provavelmente vão vir atrás da senhora para tentar forçá-la a assinar. Iracema empalideceu. Eles vão me obrigar a assinar? Não se eu puder evitar. Dr. Henrique disse com firmeza. Eu vou entrar com uma ação judicial, pedindo que a senhora seja reconhecida como única herdeira.
ou no mínimo que seja feita uma divisão justa, levando em consideração que a senhora foi a companheira de Valdemar durante toda a vida e tem direito à ameação. Além disso, vou denunciar o abandono de incapaz e a coação que eles tentaram fazer. Luciana, que estava ao lado de Iracema, sorriu e apertou a mão da idosa. A senhora ouviu, dona Iracema? Ainda há esperança, mas a esperança viria acompanhada de mais dor antes da vitória. Porque naquela mesma semana, Cristiano recebeu uma ligação do corretor de imóveis que havia prometido comprar o terreno. Olha, Cristiano, eu fui verificar a documentação no cartório e o terreno ainda está no nome do seu pai. A gente não pode fechar a venda sem a regularização. Você consegue resolver isso? Cristiano ficou vermelho de raiva. Ele desligou o telefone e imediatamente ligou para Augusto e Patrícia. Os três se reuniram em um café no centro da cidade, todos com expressões irritadas. A velha ainda não assinou nada, Cristiano disse, batendo a mão na mesa. E sem a assinatura dela, a gente não consegue vender. Então a gente vai lá no asilo e faz ela assinar. Patrícia disse como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ela é teimosa, Augusto murmurou. Mas se a gente pressionar direito, ela assina. O que ela vai fazer? Ela não tem escolha. Os três concordaram e no dia seguinte foram até o Lar Recanto da Paz. Eles chegaram no meio da manhã, entraram sem cerimônia, ignoraram a recepcionista que tentou perguntar algo e foram direto para o quarto 17. Quando abriram a porta, encontraram Iracema sentada na cama conversando baixinho com Luciana. Ao ver os três filhos, o rosto de Iracema empalideceu e seu corpo começou a tremer. Mãe, a gente precisa que a senhora assine uns papéis. Cristiano disse sem nenhum cumprimento, sem nenhuma gentileza. Ele jogou uma pasta de documentos em cima da cama. Que papéis são esses? Luciana perguntou, colocando-se entre Iracema e os três. E quem é você? Patrícia perguntou com desdém, olhando Luciana de cima a baixo. Eu sou a enfermeira da dona Iracema. E ela não vai assinar nada sem saber o que é. Augusto deu um passo à frente tentando intimidar. Isso não é da sua conta. Somos os filhos dela. Isso é assunto de família. Uma família que a abandonou em um asilo e destruiu a casa dela? Luciana disse, erguendo a voz. Isso não é família. Isso é crueldade. Cristiano avançou, o rosto vermelho de raiva. Escuta aqui, sua intrometida. Você não sabe de nada. Essa casa, esse terreno, é herança nossa. E a velha vai assinar, querendo ou não. Não, eu não vou, Iracema disse com uma voz fraca, mas determinada. Era a primeira vez que ela enfrentava os filhos. Os três se viraram para ela, incrédulos. O quê? Patrícia perguntou, rindo de descrédito. Eu disse que não vou assinar. Iracema repetiu, dessa vez com um pouco mais de firmeza. Vocês destruíram minha casa. Vocês me jogaram aqui como se eu fosse lixo. Vocês não merecem nada. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado, elétrico. Cristiano deu um passo em direção à mãe, os punhos cerrados. A senhora não tem escolha, mãe. A senhora vai assinar. Mas antes que ele pudesse chegar mais perto, a porta do quarto se abriu novamente. E lá estava Dr. Henrique, acompanhado de um oficial de justiça. Eu não aconselharia vocês a continuarem com essa coação. Dr. Henrique disse, sua voz calma, mas firme. Eu estou gravando tudo. E o oficial aqui presente é testemunha de que vocês estão tentando forçar uma idosa a assinar documentos contra a vontade dela. Cristiano, Augusto e Patrícia ficaram paralisados, boquiabertos. Eles não esperavam por isso. Não esperavam resistência. Não esperavam que alguém defendesse a mãe que eles tanto desprezavam. Quem diabos é você? Cristiano perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Eu sou o advogado de Dona Iracema e estou aqui para informar que foi aberta uma ação judicial contra vocês três por abandono de idoso, coação e tentativa de apropriação indevida de patrimônio. O rosto dos três empalideceu.
Patrícia deixou cair a bolsa de marca no chão. Augusto começou a gaguejar. Cristiano apenas ficou ali, petrificado, processando o que acabara de ouvir. Vocês não podem fazer isso. Patrícia murmurou. Podemos sim, e já fizemos. Dr. Henrique respondeu. Agora eu sugiro que vocês saiam daqui antes que eu chame a segurança e a polícia. Os três olharam para a mãe, esperando que ela dissesse algo, que ela os defendesse, que ela voltasse atrás. Mas Iracema apenas os olhou com uma mistura de tristeza e decepção. Não havia mais medo em seus olhos. Havia apenas dor, mas também uma determinação nova, uma força que eles nunca haviam visto antes. Cristiano pegou a pasta de documentos com raiva e saiu pisando duro. Augusto e Patrícia o seguiram, lançando olhares de ódio para Luciana e Dr. Henrique. A porta bateu com força e o silêncio voltou ao quarto 17. Iracema começou a chorar, mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Havia também alívio, gratidão e, pela primeira vez em muito tempo, esperança real. Luciana abraçou a idosa e Dr. Henrique colocou a mão em seu ombro com carinho. Dona Iracema, a batalha ainda não acabou, mas a senhora deu o primeiro passo, e nós vamos estar aqui com a senhora em cada passo do caminho. E naquele momento, Iracema percebeu algo fundamental. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha aliados. Tinha pessoas que acreditavam nela, que lutavam por ela, que viam seu valor quando os próprios filhos não viram. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez, Dona Iracema tinha uma chance real de vencer. Os dias que se seguiram após a expulsão dos 3 filhos do asilo foram de intensa movimentação. Dr. Henrique não perdeu tempo. Ele trabalhou incansavelmente, juntando provas, preparando a documentação necessária, construindo um caso sólido contra Cristiano, Augusto e Patrícia. Luciana, por sua vez, tornou-se muito mais do que apenas uma enfermeira para Iracema. Ela se tornou uma amiga, uma confidente, uma filha que o destino havia colocado em seu caminho quando os filhos de sangue a abandonaram. Iracema, pela primeira vez em semanas, começou a sentir algo que havia esquecido como era: esperança. Ela ainda vivia no quarto minúsculo do asilo. Ainda comia a comida sem gosto do refeitório. Ainda dormia no colchão duro e desconfortável. Mas agora havia uma luz no fim do túnel. Agora ela não estava mais sozinha. Uma manhã, Dr. Henrique chegou ao asilo com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia satisfação contida. Ele pediu para conversar com Iracema em particular, e Luciana providenciou uma sala pequena, mais reservada, onde eles puderam se sentar. Dona Iracema, eu preciso fazer algumas perguntas sobre seu marido, sobre o seu Valdemar. Dr. Henrique começou, abrindo sua pasta e pegando alguns documentos. Iracema assentiu, intrigada. Pode perguntar, doutor. A senhora sabe se seu marido tinha alguma conta bancária, algum dinheiro guardado, algum investimento que a senhora não conhecia? Iracema franziu a testa, pensando. Não, doutor. A gente sempre viveu com muito pouco. O Valdemar trabalhava como pedreiro, recebia por dia trabalhado. A gente mal conseguia pagar as contas. Nunca sobrou dinheiro para guardar ou investir. Dr. Henrique assentiu, mas havia algo em sua expressão que indicava que ele sabia de algo que Iracema não sabia. Dona Iracema, quando eu fui investigar a documentação do terreno, eu descobri algo interessante. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Seu Valdemar, poucos meses antes de falecer, registrou o terreno em cartório. E junto com o registro havia um envelope lacrado com uma carta endereçada à senhora. Iracema arregalou os olhos, a respiração ficando presa na garganta. Uma carta? Do meu Valdemar? Dr. Henrique assentiu e tirou de sua pasta um envelope amarelado pelo tempo, mas ainda lacrado, com o nome Iracema, escrito em letra trêmula na frente. Ele entregou o envelope nas mãos da idosa com cuidado.
Iracema pegou o envelope como se estivesse segurando algo sagrado. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir o lacre. Quando finalmente conseguiu, tirou de dentro uma folha de papel dobrada, também amarelada, com a letra conhecida de Valdemar. Aquela letra simples de um homem que estudou pouco, mas que colocava alma em cada palavra escrita. Com lágrimas já escorrendo pelo rosto, Iracema começou a ler em voz alta, a voz embargada pela emoção. Minha querida Iracema, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E eu peço perdão por não ter dito certas coisas quando estava vivo. Eu nunca fui homem de muitas palavras, você sabe. Mas agora eu preciso que você saiba de algumas coisas importantes. Primeiro, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você me deu 3 filhos, você fez da nossa casa um lar, você me amou quando eu não tinha nada para oferecer além de trabalho duro e promessas simples. Eu te amo mais do que qualquer palavra pode dizer. Segundo, eu quero que você saiba que esse terreno, essa casa que eu construí tijolo por tijolo, é sua, Iracema. Eu registrei tudo em meu nome, apenas porque na época era mais fácil assim. Mas minha vontade, que está registrada nesse mesmo cartório, é que tudo seja seu quando eu partir. E tem mais uma coisa, meu amor. Algo que eu guardei em segredo, porque eu queria te surpreender. Mas o tempo passou rápido demais e eu não tive chance. Você se lembra daquele terreno baldio que ficava do lado da nossa casa? Aquele que sempre teve mato crescido e que ninguém nunca soube de quem era? Pois então, meu amor, aquele terreno também é nosso. É seu agora. Eu consegui comprar ele poucos anos depois que nos casamos, pagando aos pouquinhos, em segredo, porque eu queria te dar uma surpresa quando terminasse de pagar. Eu queria construir uma casa maior para você, com um quarto para cada filho, com uma cozinha grande, com uma horta ainda melhor. Mas a vida não me deu tempo, e agora eu deixo isso nas suas mãos. O documento de propriedade desse segundo terreno está registrado no mesmo cartório, em um envelope que só pode ser aberto com a sua assinatura. Eu coloquei essa proteção porque eu sempre tive medo que nossos filhos não cuidassem bem de você quando eu partisse. Perdoe um pai por desconfiar, mas eu queria ter certeza que você ficaria protegida. Esse terreno vale muito, Iracema, muito mais do que a nossa casinha, e ele é todo seu. Use esse dinheiro para viver bem. Viaje, descanse, faça tudo aquilo que você nunca pôde fazer porque ficou cuidando de mim e das crianças. Eu vou estar sempre com você, meu amor, cuidando de você de onde eu estiver. Seu eterno Valdemar. Quando Iracema terminou de ler, ela estava soluçando incontrolavelmente. Ela apertou a carta contra o peito, sentindo como se Valdemar estivesse ali, abraçando-a, protegendo-a mesmo depois da morte. Doutor. Henrique esperou pacientemente até que ela se acalmasse um pouco, então continuou com delicadeza. Dona Iracema, eu fui investigar esse segundo terreno que seu Valdemar menciona na carta. E é verdade. Existe um terreno adjacente ao que era a casa da senhora, registrado em nome de Valdemar, com uma cláusula especial que só permite a transferência com a assinatura da senhora, identificada por digital e documento. Ele fez uma pausa, deixando a informação penetrar. E sabe quanto vale esse terreno atualmente, dona Iracema? A idosa balançou a cabeça, ainda atordoada com a revelação. Pela localização, pelo tamanho, pelas construções que surgiram ao redor nos últimos anos, esse terreno vale aproximadamente R$ 1.200.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Iracema ficou olhando para doutor. Henrique, sem conseguir processar o que havia acabado de ouvir. Um milhão? Ela sussurrou, incrédula. Sim. E seus filhos não sabem de nada disso. Eles só sabiam do terreno onde ficava a casa. Eles demoliram a casa, achando que aquele era todo o patrimônio.
Mas eles não tinham ideia de que existia um segundo terreno muito mais valioso que pertence exclusivamente à senhora. Iracema cobriu o rosto com as mãos, sem saber se ria ou se chorava. Era tudo tão surreal, tão impossível de acreditar. Ela, que achava que não tinha mais nada no mundo, que havia sido jogada em um asilo para ser esquecida, de repente descobria que tinha um patrimônio considerável, deixado pelo marido, que a amou até o último momento. O que eu faço agora, doutor? Ela perguntou, completamente perdida. Doutor. Henrique sorriu, um sorriso genuíno e encorajador. Agora, dona Iracema, nós viramos o jogo. Nos dias seguintes, Dr. Henrique preparou tudo meticulosamente. Ele agendou uma audiência judicial, convocou Cristiano, Augusto e Patrícia para comparecerem ao tribunal e preparou todas as provas. A carta de Valdemar, os documentos do terreno, registros do abandono de Iracema, gravações da tentativa de coação no asilo. Quando o dia da audiência chegou, Luciana ajudou Iracema a se arrumar. Ela havia trazido de casa um vestido simples, mas bonito, arrumou os cabelos brancos da idosa com carinho, emprestou um colar delicado. Iracema olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Havia algo diferente em seus olhos. Não era mais a mulher derrotada e abandonada. Era uma mulher que estava lutando, uma guerreira. O tribunal era um prédio imponente no centro da cidade. Iracema entrou acompanhada de Dr. Henrique e Luciana, que não quis perdê-la de vista nem por um momento. Eles se sentaram na sala de audiências e, poucos minutos depois, Cristiano, Augusto e Patrícia entraram. Os três ficaram visivelmente surpresos ao ver a mãe ali, bem vestida, acompanhada de um advogado. Eles esperavam encontrar a velhinha frágil e assustada que haviam abandonado no asilo. Mas a mulher que estava ali, embora ainda idosa e fisicamente frágil, tinha uma postura diferente. Tinha dignidade. O juiz entrou, um homem de meia idade, cabelos grisalhos, expressão séria, mas justa. Ele pediu que todos se sentassem e começou a audiência. Estamos aqui para tratar de uma disputa familiar envolvendo herança e acusações graves de abandono de idoso e coação. O juiz começou, olhando para ambos os lados. Doutor Henrique, pode apresentar seu caso. Doutor. Henrique se levantou com elegância e começou a expor tudo. A vida de sacrifício de Iracema, a morte de Valdemar, a chegada dos filhos exigindo que ela fosse para o asilo, a demolição da casa sem consentimento adequado, a tentativa de forçá-la a assinar documentos no asilo. Ele apresentou a gravação da cena no asilo, onde Cristiano claramente ameaçava a mãe. Apresentou testemunhas, incluindo funcionários do asilo, que confirmaram que Iracema havia chegado ali visivelmente traumatizada e contra sua vontade. Cristiano, Augusto e Patrícia ficaram cada vez mais vermelhos, cada vez mais desconfortáveis. Eles não esperavam que aquilo fosse tão longe. Eles tinham um advogado também, um homem mais jovem, que tentava argumentar que eles apenas estavam preocupados com o bem-estar da mãe, que o asilo era para protegê-la. Mas então Dr. Henrique apresentou a carta de Valdemar. Ele leu cada palavra em voz alta, no tribunal. E quando terminou, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas presentes, incluindo o próprio juiz. E agora, Excelência, eu gostaria de apresentar a prova final. Dr. Henrique disse, pegando os documentos do segundo terreno. Existe um segundo terreno, registrado em nome do falecido Valdemar, com cláusula específica de que só pode ser transferido para Dona Iracema. Um terreno que vale mais de R$1 milhão e do qual os filhos da minha cliente não tinham conhecimento. O impacto foi imediato. Cristiano levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Isso não é possível. Meu pai não tinha dinheiro para comprar outro terreno. Mas tinha. Dr. Henrique respondeu calmamente. Ele comprou aos poucos, durante anos, em segredo, porque amava sua esposa e queria protegê-la.
E tinha razão em fazer isso em segredo, como os acontecimentos recentes provaram. Patrícia estava boquiaberta. Augusto parecia estar em choque. Os três perceberam naquele momento que haviam cometido um erro terrível. Eles haviam abandonado a mãe, destruído a casa dela, colocado ela em um asilo miserável, tudo por um terreno que nem era o mais valioso. E agora estavam sendo expostos publicamente como os vilões cruéis que realmente eram. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Silêncio! Ele ordenou, sua voz grave ecoando na sala. Eu já ouvi o suficiente. Ele olhou para Cristiano, Augusto e Patrícia com uma expressão de profunda decepção. É raro, em tantos anos de carreira, eu ver um caso de ingratidão filial tão evidente e doloroso. Vocês três deveriam estar envergonhados, o juiz disse, sua voz carregada de reprovação. Então ele se virou para Iracema e seu olhar se suavizou. Dona Iracema, a senhora sofreu muito nas mãos daqueles que deveriam protegê-la, mas a justiça, embora às vezes lenta, eventualmente prevalece. Ele respirou fundo e proferiu sua decisão. Eu declaro que todos os bens deixados por Valdemar pertencem legalmente à viúva Dona Iracema, por direito de meação e por vontade expressa do falecido. O terreno onde ficava a residência e o segundo terreno mencionado são de propriedade exclusiva dela. Os filhos não têm direito algum sobre esses bens. Ele fez uma pausa. Além disso, eu determino que Cristiano, Augusto e Patrícia paguem uma indenização à mãe por danos morais no valor de R$50 mil cada um, totalizando R$150 mil por abandono de idoso e coação. O martelo bateu novamente, selando a decisão. Cristiano, Augusto e Patrícia ficaram paralisados, em choque total. Eles haviam perdido tudo, não receberiam nenhuma herança. Pelo contrário, teriam que pagar indenização. E pior, estavam sendo publicamente humilhados, expostos como filhos cruéis e ingratos. Iracema, por outro lado, sentiu uma emoção avassaladora. Ela olhou para Dr. Henrique, que sorria orgulhoso. Olhou para Luciana, que chorava de alegria. E então, pela primeira vez em meses, Dona Iracema sorriu. Um sorriso verdadeiro, de quem finalmente havia visto a justiça ser feita. Os três filhos saíram do tribunal cabisbaixos, derrotados, enfrentando os olhares de julgamento de todos os presentes. Eles não tiveram coragem nem de olhar para a mãe. E enquanto eles saíam pela porta, Iracema permaneceu ali, de pé, com a cabeça erguida, cercada pelas únicas pessoas que realmente se importavam com ela. A batalha havia sido vencida, mas ainda havia um capítulo final a ser escrito. As semanas que se seguiram à vitória no tribunal foram de transformação profunda na vida de Dona Iracema. Doutor Henrique cuidou de toda a papelada necessária para que ela pudesse finalmente ter acesso ao patrimônio que Valdemar havia deixado. O segundo terreno foi oficialmente registrado em seu nome e surgiram diversos interessados em comprá-lo pelo valor de mercado, alguns até oferecendo mais. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre o terreno, Iracema tinha uma prioridade: sair daquele asilo que havia se tornado um símbolo de seu abandono e humilhação. Luciana a ajudou em cada passo. Juntas, elas procuraram um lugar para Iracema morar, algo simples, mas digno, aconchegante, que pudesse ser realmente um lar. Encontraram um apartamento pequeno, em um bairro tranquilo, com uma varanda onde cabia perfeitamente alguns vasos para uma mini-horta. Não era luxuoso, mas tinha luz natural. Era limpo, seguro e, mais importante, era dela. No dia em que Iracema deixou o lar Recanto da Paz, ela não saiu sozinha. Luciana estava ao seu lado, carregando a bolsa velha que agora continha não apenas roupas e a foto de Valdemar, mas também a carta que ele havia deixado, dobrada com cuidado e guardada como o tesouro que era. Quando atravessaram o portão enferrujado daquele lugar, Iracema olhou para trás,
uma última vez. Ela pensou em todas as outras pessoas idosas que ainda estavam lá dentro, abandonadas, esquecidas, sem ninguém para lutar por elas. E naquele momento, algo se acendeu em seu coração. Uma missão, um propósito novo. Mas primeiro, ela precisava se estabelecer, se reencontrar, reconstruir sua vida. O apartamento foi mobiliado aos poucos, sempre com a ajuda de Luciana. Nada muito caro ou extravagante. Iracema nunca foi mulher de luxos, e não seria agora que começaria. Ela escolheu móveis simples, mas confortáveis, cortinas claras que deixavam o sol entrar, quadros pequenos com paisagens tranquilas. E na varanda, ela montou sua horta. Plantou tomates, alfaces, couves, salsinha, cebolinha. Cada muda plantada era uma oração silenciosa, uma lembrança de Valdemar, uma reconexão com a vida que ela havia sido forçada a deixar para trás. Dr. Henrique visitava regularmente para atualizar Iracema sobre a situação legal. A indenização dos filhos estava sendo paga em parcelas, conforme determinado pelo juiz. Cristiano, Augusto e Patrícia não haviam tentado nenhum contato com a mãe desde o dia do julgamento. Eles simplesmente desapareceram de sua vida, levando consigo a vergonha e o remorso que Iracema esperava, talvez um dia, os fizesse refletir. Em uma tarde ensolarada, alguns meses após a vitória no tribunal, Dr. Henrique chegou ao apartamento de Iracema com uma proposta. Dona Iracema, apareceu um comprador muito interessado no terreno. Ele está oferecendo R$ 1.300.000. É um valor excelente acima do mercado, ele explicou, sentado na pequena sala, enquanto Iracema servia café e bolo de fubá que ela mesma havia feito. Iracema assentiu, pensativa. E o outro terreno, doutor? Aquele onde ficava a minha casinha? Aquele está mais complicado porque foi demolida a construção sem autorização adequada. Mas com o tempo podemos regularizar e também vender, se a senhora quiser. Deve valer uns 200 mil. Iracema ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente no café. Então, ela olhou para Dr. Henrique com aqueles olhos serenos que haviam visto tanto sofrimento, mas que agora brilhavam com determinação renovada. Doutor, eu quero vender o terreno grande sim, mas eu tenho planos para esse dinheiro. Dr. Henrique sorriu curioso. De que planos, dona Iracema? Eu quero ajudar outras pessoas como eu. Ela disse, simplesmente. Idosos abandonados, esquecidos. Eu quero criar alguma coisa que faça diferença. E foi assim que nasceu o projeto que mudaria não apenas a vida de Iracema, mas de dezenas de outras pessoas. Com a ajuda de Dr. Henrique e Luciana, Iracema criou uma fundação. Ela usou parte significativa do dinheiro da venda do terreno para alugar e reformar um espaço amplo, transformando-o em um centro de convivência para idosos. Não era um asilo. Era um lugar onde pessoas idosas podiam passar o dia, participar de atividades, fazer amizades, ter assistência médica e psicológica, mas sem perder sua autonomia ou dignidade. O centro foi batizado de Recanto Valdemar, em homenagem ao homem que, mesmo depois de morto, continuava cuidando de Iracema e agora, através dela, de tantos outros. Luciana deixou o emprego no Lar Recanto da Paz para trabalhar no novo centro como coordenadora de enfermagem. Ela contratou outros profissionais que compartilhavam da mesma filosofia: tratar idosos com respeito, carinho e dignidade. O centro começou pequeno, atendendo cerca de 20 idosos por dia, mas a notícia se espalhou rapidamente. A história de Dona Iracema, a mulher que foi abandonada pelos filhos em um asilo miserável e que deu a volta por cima, tornando-se uma benfeitora de outros idosos, chegou aos jornais locais, depois às rádios e, eventualmente, a um programa de televisão de grande audiência. Iracema não buscava fama. Ela era naturalmente reservada, tímida até. Mas quando os jornalistas a procuravam,
Ela aceitava conceder entrevistas porque sabia que cada história contada poderia inspirar outras pessoas, poderia alertar filhos ingratos, poderia trazer esperança para idosos abandonados. Em uma dessas entrevistas, transmitida em horário nobre, Iracema estava sentada em uma cadeira confortável no jardim do Recanto Valdemar, cercada pelas plantas que agora cresciam exuberantes. Ela usava um vestido floral simples, os cabelos brancos presos em um coque delicado, óculos de grau apoiados no nariz e um sorriso sereno no rosto. O entrevistador, um homem jovem, de voz suave e respeitosa, fez a pergunta que todos queriam ouvir. Dona Iracema, depois de tudo o que seus filhos fizeram com a senhora, depois da traição, do abandono, da crueldade, a senhora os perdoou. Houve um silêncio. Iracema olhou para o horizonte, para as árvores balançando suavemente com o vento, para as flores coloridas que enfeitavam o jardim. Ela respirou fundo antes de responder. Perdoar não significa esquecer. Ela começou, a voz calma, mas carregada de sabedoria conquistada através da dor. Eu não vou esquecer a dor que senti quando eles me abandonaram, quando destruíram a casa que meu marido construiu, quando me jogaram naquele lugar terrível, como se eu não valesse nada. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Mas eu também não vou deixar que o ódio tome conta do meu coração, porque se eu fizer isso, eles venceram. Eles tiraram minha casa, tentaram tirar minha dignidade, mas eu não vou deixar que tirem minha paz. O entrevistador limpou discretamente uma lágrima que escorria pelo próprio rosto. E se eles voltassem? Se eles pedissem desculpas? Iracema sorriu tristemente. A porta do perdão está aberta. Mas a porta da confiança, essa vai levar muito tempo para abrir novamente. Se é que um dia abre, a entrevista foi vista por milhões de pessoas em todo o país. E entre essas pessoas, assistindo de uma sala de estar luxuosa, mas vazia de afeto, estavam Cristiano, Augusto e Patrícia. Cristiano assistia sozinho em seu apartamento no condomínio fechado. Sua esposa havia se divorciado dele meses atrás, cansada de viver com um homem amargo e rancoroso. Ele havia perdido vários contratos de trabalho depois que a história se espalhou. Afinal, ninguém queria fazer negócios com alguém conhecido por abandonar a própria mãe. Augusto estava em sua casa grande, mas também sozinho. Seus filhos, envergonhados pelo que o pai havia feito com a avó, mal falavam com ele. Sua reputação na comunidade estava destruída. As pessoas o olhavam com desprezo nas ruas. Patrícia assistia do seu apartamento chique, mas se sentia miserável. Ela havia perdido amizades, círculos sociais inteiros se afastaram dela quando descobriram o que ela havia feito. Seu salão de beleza favorito se recusava a atendê-la. Até vendedores em lojas de grife a tratavam com frieza. Os três, separados fisicamente, mas unidos pela culpa e pela vergonha, assistiram à mãe falando na televisão. Viram a dignidade dela, a serenidade, a sabedoria. Viram o que ela havia construído com o dinheiro que eles tanto cobiçaram. Viram que enquanto eles afundavam em amargura e solidão, ela florescia em propósito e significado. E pela primeira vez, os três sentiram algo que haviam evitado durante todo esse tempo: remorso verdadeiro. Algumas semanas após a entrevista, em uma manhã de sábado, Iracema estava no Recanto Valdemar, regando as plantas do jardim, quando uma funcionária veio chamá-la. Dona Iracema, tem 3 pessoas na recepção querendo falar com a senhora. Iracema enxugou as mãos no avental e caminhou até a recepção. Quando viu quem estava ali, seu coração apertou. Cristiano, Augusto e Patrícia estavam de pé lado a lado, com expressões que ela nunca havia visto antes em seus rostos. Humildade, vergonha, arrependimento. Os 3 estavam diferentes. Cristiano havia emagrecido, tinha olheiras profundas, aparência de quem não dormia bem há meses. Augusto estava com os cabelos grisalhos, envelhecido, curvado, como se carregasse um peso invisível.
Patrícia não usava maquiagem pesada, não tinha roupas de marca. Parecia apenas uma mulher de meia-idade cansada e quebrada. Houve um silêncio pesado. Ninguém sabia como começar. Foi Cristiano quem finalmente falou, a voz rouca, tremendo. Mãe, nós viemos pedir perdão. Iracema não respondeu imediatamente. Ela apenas os olhou, um por um, vendo além das palavras, procurando sinceridade, procurando arrependimento real. Nós não temos desculpa para o que fizemos, Augusto disse, as lágrimas começando a escorrer. A gente foi cruel, ganancioso, egoísta. A gente machucou a senhora da pior forma possível. Patrícia soluçava, sem conseguir falar. Iracema respirou fundo. Ela podia sentir Luciana logo atrás dela, pronta para defendê-la se necessário. Ela podia sentir dezenas de olhos dos idosos que frequentavam o centro, observando a cena com curiosidade e preocupação. Por que vocês vieram aqui? Iracema perguntou, sua voz calma, mas firme. Por que agora? Porque a gente não aguenta mais viver com o peso do que fizemos. Cristiano disse, caindo de joelhos na frente da mãe, algo que ele jamais imaginou que faria. Porque a gente perdeu tudo que realmente importa. Respeito, família, paz. E porque a gente viu a senhora na televisão e percebeu que enquanto a gente afundava, a senhora se levantou e se tornou alguém ainda maior. Augusto também se ajoelhou e Patrícia o seguiu, os três ali, de joelhos, diante da mãe que haviam desprezado. A gente não merece perdão. Patrícia finalmente conseguiu falar. Mas a gente está implorando de qualquer jeito. Não pelo dinheiro, a gente não quer nada da senhora. A gente só quer não viver o resto da vida sabendo que destruímos a única pessoa que realmente nos amou. Iracema sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu próprio rosto. Ela olhou para aqueles três adultos ajoelhados e por um momento viu não os monstros que a haviam machucado, mas as crianças que ela embalou, alimentou, criou. Viu o Cristiano pequeno correndo pela casa rindo. Viu o Augusto bebê mamando em seu colo. Viu a Patrícia menininha trazendo flores do jardim. Ela estendeu as mãos trêmulas e tocou a cabeça de cada um deles. Levantem, ela disse suavemente. Os três se levantaram, os rostos molhados de lágrimas, esperando a sentença. Eu perdoo vocês. Iracema disse, e foi como se um peso gigantesco fosse tirado não apenas deles, mas dela mesma. Mas perdoar não significa que tudo vai voltar a ser como antes. A confiança foi quebrada. E vai levar muito tempo, talvez anos, talvez nunca, para ser reconstruída. Ela respirou fundo. Mas se vocês realmente querem se redimir, se vocês realmente sentem o que estão dizendo, então provem, não com palavras, mas com ações. Venham aqui toda semana, ajudem no centro, conversem com os idosos, sirvam, aprendam o que é realmente amar sem esperar nada em troca. Os três acenaram desesperadamente com a cabeça. A gente vai fazer isso, mãe, Cristiano prometeu. A gente vai passar o resto da vida tentando compensar o que fizemos. E eles cumpriram a promessa. Toda semana, Cristiano, Augusto e Patrícia apareciam no Recanto Valdemar. Eles ajudavam na cozinha, organizavam atividades, conversavam com os idosos, carregavam compras, limpavam jardins. Faziam tudo sem reclamar, sem esperar reconhecimento. E aos poucos, muito devagar, quase imperceptivelmente, algo começou a se curar. Não era como antes, nunca seria como antes, mas era algo novo. Uma relação construída não no sangue ou na obrigação, mas na escolha consciente de fazer o bem, de reparar o mal causado. Iracema nunca voltou a morar com nenhum deles. Ela manteve seu apartamento, sua independência, sua vida. Mas passou a aceitar os convites para almoços de domingo, para conversas na varanda, para passeios no parque. E em uma dessas tardes de domingo, sentada em seu apartamento, na varanda cheia de vasos floridos, tomando café com Luciana, que se tornara como uma filha para ela,
Iracema olhou para o céu azul e sussurrou: Obrigada, meu amor. Você cuidou de mim até o fim, não foi, Valdemar? Você sabia que eu ia precisar daquele terreno. Você sabia que eu ia precisar de proteção. E você me deu. Mesmo de longe, você ainda me ama. Ainda cuida de mim. Uma brisa suave soprou, balançando as plantas da varanda, e Iracema sorriu. Ela tinha certeza de que era Valdemar, de algum lugar além, dizendo que sempre estaria com ela. A vida não havia sido fácil. A dor havia sido profunda, a traição devastadora. Mas Dona Iracema havia provado algo fundamental, que mesmo quando somos derrubados, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há força dentro de nós. Ainda há dignidade. Ainda há recomeço. E que, às vezes, Deus realmente coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Luciana, doutor. Henrique e até mesmo a dor causada pelos filhos, tudo tinha servido para transformar Iracema não em uma vítima, mas em uma vencedora. Ela havia sido desprezada, humilhada, abandonada. Mas ela se levantou. E não apenas se levantou, mas ergueu junto com ela dezenas de outras pessoas que, como ela, só precisavam de uma chance, de uma mão estendida, de alguém que acreditasse nelas. O Recanto Valdemar continuou crescendo. A história de Iracema continuou inspirando. E a mulher que um dia foi jogada em um asilo para ser esquecida, tornou-se um símbolo de resistência, dignidade e segunda chance. E toda noite, antes de dormir, Iracema olhava para a foto de Valdemar em sua mesinha de cabeceira. Tocava o vidro com carinho e sussurrava: A gente conseguiu, meu amor. Juntos, mesmo separados, a gente conseguiu. E então ela dormia em paz, sabendo que havia vencido a batalha mais importante de todas, a batalha pela própria alma, pela própria dignidade, pelo direito de viver com honra até o último suspiro. Porque Dona Iracema não era apenas uma sobrevivente, ela era uma guerreira e sua história jamais seria esquecida. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta, pessoal. Que Deus abençoe.